pessoal, com mais um vídeo para o canal, continuando sobre o concurso da UFPA, que já foi lançado no edital. E eu já fiz vídeo falando sobre o edital aqui no canal. Agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns temas que já caíram na prova de redação, na prova discursiva dessa banca CEPES. Então, a nossa primeira tema que eu encontrei aqui, e ao longo da minha pesquisa que eu fui encontrando mais temas, eu vou trazendo aqui, o nosso primeiro tema aqui foi esse aqui, olha, da universidade pública pode cobrar a mensalidade dos mais ricos, onde esse tema aqui caiu no concurso público de 2019 para o cargo de nível superior. Então, a gente vai olhar lá a prova. Então, pessoal, eu trouxe aqui a folha da redação desse concurso aqui de 2019. Então, olha só. O texto Universidade Pública pode cobrar mensalidade dos mais ricos, onde esse texto aqui, ela tá lá na parte inicial das questões de português aqui da prova. Então, falando sobre esse texto, ele expõe argumentos de pessoas que se colocam favoráveis e de outras que se mostram contrárias à cobrança de mensalidades das universidades públicas. Em um texto em prosa, expressa sua opinião sobre o assunto, apresentando argumentos diferentes daqueles que já pontuados no texto. Então, ele não quer repetição de ideia. Então, é por isso que é importante ler lá o texto, onde ele vai apresentando vários argumentos. Só que ele quer aqui, na sua escrita aqui, argumentos diferentes. Então, quando a gente vê sobre esse tema aqui, a universidade pública pode cobrar a mensalidade dos mais ricos, a gente percebe que esse tema aqui, ele termina com um ponto de interrogação. Então, isso daqui é logicamente uma pergunta. Se é uma pergunta, mais uma vez, a universidade pública pode cobrar a mensalidade dos mais ricos? Então, essa aqui teria que ser dois tipos de respostas. Uma resposta sim ou uma resposta não. E aí, de acordo com cada um desse daqui, é que a gente teria que escrever um raciocínio lógico dos argumentos, aonde todos os argumentos eles sejam linearizados, para a gente, assim, concluir o nosso texto com uma lógica. Então, é importante a gente ver, né, que o nosso texto ele sempre tem que estar formado do quê? Da introdução, em seguida do desenvolvimento e, por último, da conclusão. Mas aí, como a gente percebe que isso aqui é uma pergunta, então ele já quer a nossa resposta. Então, aqui, de fato, a gente já poderia iniciar com a nossa resposta. Se caso for sim ou se caso for não. E aí, de acordo com a sua resposta, é que você vai desenvolvendo o texto todinho, com argumentos aplausíveis ou colaborativos na sua opinião. Então, olha só, a gente percebe que ele quer um texto em prosa, que é isso que ele pede também no edital de 2023. E aqui pedindo a sua opinião. E aí eu fui procurar na grade de correção dessa redação aqui que caiu. Então, olha só a grade de correção, né? Então, a grade de correção seria aquilo que eles queriam mais ou menos na nossa redação. Então, olha só. O texto Universidade Pública pode cobrar mensalidade dos mais ricos expõe argumentos de pessoas que se colocam favoráveis ou de outros que se mostram contrárias à cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Em um texto em prosa, expresse a sua opinião, como a gente já viu, sobre o assunto, apresentando argumentos diferentes daqueles já pontuados no texto. E aí vem a grade de correção da prova aqui. Então, primeira coisa aqui que ele fala sobre o tema a ser desenvolvido. Então, como a gente verificou, né, que isso daqui seria uma pergunta, então o tema principal aqui seria sobre a cobrança das mensalidades nas universidades públicas. Que é isso que ele fala aqui nesse primeiro item aqui, o tema a ser desenvolvido, que é o quê? A cobrança das mensalidades em universidades públicas. Então, esse já seria o tema. Então, teses a se considerar, né? Sua possível resposta a isso. Então, primeiramente, deve-se cobrar mensalidades em universidades públicas? Ou não se deve cobrar mensalidades em universidades públicas? Então, aquela teoria que eu falei ainda agora, né? Do sim e do não, como eu falei aqui. Porque é uma pergunta, né? Então a gente deve responder essa pergunta e não ficar em cima do muro. Que eu verifiquei, até porque eu também sou um caso desse, que quando eu comecei a escrever redação, eu não sabia tomar uma posição. Eu ficava sempre em dúvida, né? E aí no final eu sempre ficava em cima do muro e perdia muitos pontos na redação. Então aqui ele fala qual é a tese a se considerar. Então com isso ele vem aqui com esse item, abordagens aplausíveis do tema. Então quais são as abordagens plausíveis? O que é que vai ganhar pontos, né? Para o candidato. Então, o candidato apresenta argumentos próprios e consistentes a favor da cobrança de mensalidades em universidades públicas. Então, esse daqui ele estaria relacionado a esse primeiro item que a gente viu, né? Se deve cobrar. Aí, o segundo tipo de abordagem também poderia ser essa aqui. O candidato apresenta argumentos próprios e consistentes contra a cobrança das mensalidades em universidades públicas. Então, seria em relação a esse segundo não aqui que a gente viu. Então,
Por isso que é importante a gente fazer um raciocínio lógico das nossas ideias e argumentos. Lembrando que os argumentos aqui utilizados teriam que ser diferentes do que já foi dito lá no texto. E aí o terceiro item aqui que ele fala: o candidato apresenta argumentos próprios e consistentes a favor e contra a cobrança de mensalidades em universidades públicas. E conclui que se trata de uma questão polêmica. Olha essa visão aqui, que ela é bem interessante também para a gente saber. Porque aqui nessa visão aqui, desse tipo de abordagem, é que ele fala que é um assunto bem polêmico, e de fato é. É porque vai envolver vários setores do nosso país. E aí o outro tipo de abordagem aqui também, o quarto, ele fala o quê? Que o candidato adiciona argumentos ao texto motivador a favor ou contra a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Então aqui ele está mais adicionando argumento, mas de qualquer jeito que pode ser a favor ou contra essa cobrança de mensalidade. Então você percebe que esse tema aqui, ela tá bem claro, né, que é sobre essa cobrança das mensalidades, se é sim ou não. Mas a gente sempre observa o quê? Que o argumento tem que estar sempre consistente aqui, olha só, argumento, e seja próprio e consistente, argumento próprio. Então, o argumento ele é essencial aqui para o desenvolvimento do nosso texto. E aí ele vem com outra abordagem aqui, outro item avaliativo aqui, que é caso em que a abordagem do tema esteja parcialmente comprometida, ou seja, perder pontos. Então, olha só, o candidato repete ideias do texto motivador. Lembra lá que já é a terceira vez que eu falo, né, que não pode repetir as ideias que já estão ditas lá no texto motivador. Então, se o candidato repetir ou apontar argumentos próprios ou pouco consistentes, então a gente já vê a diferença daqui, né? Porque ele fala que é argumentos próprios e consistente. E aqui ele já fala que é argumentos próprios e poucos consistentes. Então, a avaliação do dado aqui, utilizado no texto, ele é super importante. Então, por exemplo, o uso, eu acho que, por exemplo, do IBGE ou qualquer órgão desses, ele é considerado bem consistente no argumento. Então, é só, o candidato repete ideias do texto motivador e aponta argumentos próprios e poucos consistentes a favor da cobrança das mensalidades em universidades públicas. Outro ponto que faz também o candidato perder ponto é o quê? O candidato repete ideias do texto motivador, isso aqui a gente já viu, e aponta argumentos próprios e poucos consistentes contra a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Ou seja, mesmo se for sim ou não, se ele não tiver um argumento legal, o candidato ele vai perder ponto. E por fim, o candidato repete ideias do texto motivador e aponta argumentos próprios e pouco consistentes, a favor e contra a cobrança. Isso daqui repete a mesma coisa desse outro item aqui, só que a diferença é sobre os argumentos utilizados. Então, essa aqui seria uma abordagem que parcialmente compromete a avaliação do candidato. E aí também a gente tem as abordagens em que o tema ela pode ser comprometida totalmente. Então, o que isso aqui, exemplos disso aqui que pode perder totalmente, seria o quê? Que o candidato não apresenta argumentos próprios a favor da cobrança de mensalidades, então a falta de argumentos vai descaracterizar o texto, é porque ele pede isso bem no início. Outro ponto, que o candidato não apresenta argumentos próprios contra a mesma coisa aqui. E aí o candidato trata de aspecto da realidade da cobrança da universidade pública, sem se colocar contra ou a favor da mensalidade. Então, assim, nenhum posicionamento aqui do candidato sobre o tema. Então, isso daqui são questões que totalmente comprometem a nota do candidato. Então, esse daqui já seria o nosso primeiro tema de redação que já caiu na CEPES. E aí, o nosso segundo tema aqui, que eu encontrei, ela caiu, foi na prova de 2018 da Unifespa. Isso aqui caiu justificadamente para o cargo de assistente em administração. Então, lembrando mais uma vez, né, que eu vou deixar o link dessas provas aqui, da grade de correção, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, olha esse tema aqui bem interessante. O bullying é uma violência que, disfarçada, às vezes, de brincadeira, causa infelicidade, podendo destruir emocionalmente uma pessoa. A partir da discussão levantada do texto de Daniel Barros, ou seja, é um outro texto que foi colocado lá nas questões de português dessa prova, e do seu conhecimento sobre o assunto, então, o meu conhecimento sobre o bullying, redige um texto em prosa, mais uma vez, olha só, prosa, discutindo com argumentos consistentes, mais uma vez essa palavra aqui, argumentos, argumentos consistentes,
formas de enfrentamento dessa violência em nossa sociedade. Então ele quer aqui, por exemplo, formas ou, por exemplo, exemplos de como a gente tem que enfrentar essa violência aqui. Que qual é a violência? É o bullying. Ele está presente em nossa sociedade. Então esse daqui a gente verifica, né, que esse tema daqui ele já é bem diferente desse daqui, né? Porque aqui ele pede a nossa opinião. E aqui ele já pede que a gente apresente formas de enfrentamento, né? Então, por exemplo, o uso da educação, essas coisas, campanhas publicitárias. Enfim, ele quer formas, quer exemplos de como a gente tem que enfrentar o bullying. Então, olhando na grade de redação dessa prova aqui de 2018, olha só. Ele vem falando o mesmo textinho aqui, que está escrito lá que a gente acabou de ver. Então, olha só. Delimitação do tema. Quais são? Formas de enfrentamento do bullying em nossa sociedade. Então, as formas de enfrentamento. Tese a se considerar. Primeiro ponto, é necessário combater o bullying. Outra, há várias formas de se enfrentar o bullying. Então, olha só, a gente percebe que o bullying está como tema principal daqui. Só que no final ele quer as formas de enfrentamento. E por que que isso é necessário também, né? Afinal, é necessário combater o bullying. Como? Há várias formas de se enfrentar o bullying. Então, esse daqui é um tema bem aplausível. Eu já vi já caindo até, acho que no Enem, se não estou enganada. Então, possíveis pressupostos. Quais são? Primeiramente, o enfrentamento do bullying depende da ação das vítimas dessa prática. Ou, o enfrentamento do bullying depende da ação de todos os cidadãos determinados a coibir essa prática. Então, olha só. Aqui, nesse primeiro pressuposto, ele fala em relação à vítima, onde a vítima ela tem que atuar. E o segundo, ele já fala de toda a sociedade, de todos os cidadãos. E por fim, também tem o enfrentamento do bullying depende de medidas sociais implementadas pelo poder público para punir quem pratica. Então, olha só, bem interessante, assim, bem linearizado essas ideias aqui, para poder falar sobre o bullying. Então, abordagens plausíveis. Então, o candidato apresenta de forma consistente maneiras de se enfrentar o bullying em nossa sociedade. Então, essa palavra consistente aqui sempre está repetindo, só faltou a parte dos argumentos escrito. Mas esse consistente já dá para dizer isso. O candidato relata um ou vários episódios, então olha só, exemplos de mostrar formas de se enfrentar o bullying em nossa sociedade. E aí, casos em que a abordagem está parcialmente comprometida, como é que se é? Que faz o candidato perder pontos. O candidato fala sobre o bullying, mas não apresenta formas de enfrentá-lo. Isso aqui já tá na cara, né? Se tu não falar isso daqui, com certeza vai estar comprometida a tua avaliação. Outro ponto aqui. O texto do candidato trata predominantemente sobre o bullying e apenas menciona a existência da forma de enfrentamento. Então, aqui ele apenas menciona. Seria mais um texto expositivo, né? Como a gente já verificou esse tipo de texto. E aí, caso em que a abordagem está totalmente comprometida, é o quê? É quando o candidato disserta sobre a violência sofrida por crianças e adolescentes de maneira geral. Olha só, maneira geral. Porque a única violência que a gente está falando aqui no nosso texto seria o bullying. E aqui, no último caso que ele fala, né? Ele está generalizando e a gente não quer isso daqui. Então, pessoal, esses são dois temas que eu encontrei da CEPES. E aí, ao longo da minha pesquisa, se eu for encontrando mais redações, já caiu dessa banca aqui, eu vou trazendo aqui no canal. Valeu?